estamos falando, para que não haja uma aceitação total àquela criança que venha com essa deficiência. Eu acho que é isso, eu não sei. Muito bem colocada, porque quando estávamos fazendo a pesquisa, pesquisando sobre o material, foi dito, no caso, vimos também a reencarnação de Sigismundo, é o caso de Sigismundo, né? Isso. E por isso que tinha essa coisa, o pai não aceitava. O senhor colocou, mas o senhor foi certeiro. Só Jesus na causa, como diz. Impressionante a conexão, porque o senhor está realmente perfeito na reencarnação de Sigismundo. É exatamente isso, né? Essa não aceitação, o espírito vai se aproximando dos pais e o senhor viu que também não há essa aceitação, né? E com o passar do tempo, ele vai aceitando, não é isso? Perfeitamente. Né? O senhor foi certeiro. O senhor hoje tinha que... Um sonho. Hã? Foi o sonho que os amigos vêm e mostram para ele, né? Aí ele passa a ser. Porque só foi através do sonho, porque se ele está no mundo espiritual, os pais reencarnados, como é que ele iria participar se já estava previsto já essa encarnação? Mas quando ele se aproximava, não havia uma aceitação. Uhum. Né? Então, ele fugia, né? Não queria aceitar. E olha que ele foi bem humilde, né? Em querendo aceitar tudo isso. Bom, e foi muito, muito... Missionários da Luz é um dos livros, é o meu livro, assim, xodó, de toda a coleção da Andréa Luiz. Eu amo Missionário da Luz. Bom, vamos voltar, então, para a nossa querida Celeste. O que você queria falar, Celeste? Eu ia dizer, portanto, por isso é que existe, se calhar, os instantâneos, porque o espírito não aceita os pais. Eu não entendi muito bem, porque está existindo um eco no teu... Eu também estou a ouvir o eco. Bom, você poderia repetir, por favor? Estou a ouvir mal. Pode continuar. Alguém entendeu? Para me explicar, porque eu estou escutando aqui como eco. Continua a falar. Eu daqui também estou a ouvir mal. Sandra? Estou a ouvir com eco. Eu estou ouvindo bem, normal. Então, por favor, diz, porque eu estou escutando com eco. Diz E ela falou... Não. Não, porque ela falou também não entendi bem, não. A dela está cortada. A voz dela estava cortada. Bom, mas aí que eu acho que você falou sobre esses abortos naturais, foi isso? Sim. Exatamente. A rejeição do espírito em relação à mãe ou em relação aos pais, como ele não aceita, existe o aborto espontâneo. Também. Até que... mas você se lembra que nós comentamos anteriormente que pode ter sido também um suicida ou alguma coisa que ainda o perispírito está todo deteriorado, está todo desestruturado? Sim, também. Também, né? Sim, há muitas hipóteses, não é? Porque também, por exemplo, a mãe não aceitar como o seu Marcos falou, a reencarnação desse espírito, porque a prejudicou muito. Pois. Então, inconscientemente, como nós vimos sobre essas cargas energéticas, ela não quer, ela não aceita e há esse aborto, ou muitas vezes é tão forte esse elo, né, de raiva, de ódio, de não aceitação, que elas também abortam. Bom, mas não é o caso. Vamos então, temos um tempinho, vamos entrar agora no Síndrome de Down, que é a explicação do Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, no 371. Vocês estão com ele? Sim. Tem
Quem pode ler? Eu posso. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Vamos voltar para a nossa realidade, né? Esses cretinos e idiotas, nós conversamos anteriormente, mas o seu Marcos não estava, né? Naquela época, eles tinha uma discriminação muito grande, em 1800, né? E ele está aqui falando de 1860, e como é que é o nome dele? O Charles, ele estava em 1574, ele reencarnou em 1574, desencarnou em 1589, na época do reinado de Henrique III. Então, essa idiotia, né, loucura, essa idiotia, cretinos, são apenas vocabulários da época, que nós sabemos que pode ser que temos os deficiência mental, o síndrome de Down e várias outras coisas que vamos ver posteriormente. Então, paralisia cerebral. Vamos ver isso depois, só para poder entender o que ele quer dizer. O que foi entendido aqui nessa resposta, gente? O que são essa influência dos meios? O que eu entendi é que, na verdade, é uma limitação que eles têm, né? Mas não quer dizer que no mental, assim, o espírito, não quer dizer que ele não seja inteligente. Exatamente. Ele é só o corpo que está impossibilitado de alguma forma, né? Dependendo da deficiência que ele vai ter, que ele apresenta. Mas quando fala assim, o espírito ainda tem consciência, ele ainda tem toda a inteligência, toda a bagagem, todo o aprendizado, tudo aquilo que ele não perde, né? Muito tanto bem, que quando dorme, sonha, aí ele se sente liberto, ele lembra de tudo, né? Mas quando volta de novo ao corpo físico, tem aquela limitação e aí não... Não nos esqueçamos que essa mensagem foi dada, que há também, aqui ele está, ele teve aqui a encarnação anterior dele, foi no reinado de Henrique III, mas ele estava encarnado. Ele deu uma mensagem como espírito encarnado. Ainda encarnado, tá certo. Não, era justamente, ele tinha inteligência, ele conseguiu conversar e tudo. Exatamente, ele foi evocado. Ele sabe desdobramento, né? Ele foi evocado, né? Ele foi evocado, está dormindo, né? Então o espírito é livre para ir para qualquer lado. Foi evocado e deu essa mensagem. Foi exatamente como você falou. Né? Ele está preso, numa gaiola, que uma gaiola é o nosso corpo, mas o espírito é livre para ir aonde achar melhor. Então, esse aqui, como você falou, essa influência dos meios está aí, como você mesmo disse, né? Essa parte, assim, vamos ver se... Vamos pular para esse aqui. Pode ser assim, 373. Pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Certo? A genialidade se torna, por vezes, um flagelo, quando dela abusam o homem. Aí ele vem dizendo, a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito o que espiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior a que tiveram a uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações
se assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos ou idiotas são estropiados de cérebro, como o coxo, o é das pernas, e dos olhos, o cego. Perfeitamente. Então, vamos voltar no início. O fato de um espírito ser intelectualmente superior, vamos dizer, superior não é o caso. Desenvolvido o seu intelecto, o moral como fica? Não é? Porque quantas vezes temos casos aí que o ser é completamente... casos de pessoas que temos um conhecido que é um ser muito inteligente, muito inteligente mesmo. Mas se deixou levar pelas paixões. Ele se deixou levar pelo sexo. Né? Então, nesse caso, nós vemos, né, que o intelecto, claro que é muito difícil estar em equilíbrio com o moral. Quando tivermos isso, chegaremos à perfeição. Né? Seremos espíritos perfeitos. E por isso que existe essa ida e vinda, para que nós possamos, ora, estamos lá utilizando de uma certa forma a intelectualidade, ora... Você pode ligar o teu fone, por favor, Celeste? Está dando eco aqui. Eu não mexi em nada. Bom, então, aí por isso que existe essa constante renovação de existência a existência, né? Eu não mexi em nada. Não, é porque está dando eco. Sim, mas eu não mexi. Pronto. Entenderam mais ou menos? Entendeu? Dá para entender isso, gente? Sim. Porque da próxima vez que vamos nos encontrar, vamos adentrar na parte de doenças mentais, viu? Então, vamos aqui, para terminar. Na condição de um espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam o voo são prova e expiação. 374. Aí vamos novamente voltar àquilo que havíamos comentado. É prova e expiação. Mas que nem toda prova é o que, gente? É uma expiação. Né? Então, foi por isso que nós fizemos essa volta todinha, demos essa volta toda, para que possamos realmente adentrar a próxima oportunidade sobre essas doenças mentais. Eu gostaria que pudesse alguém falar alguma coisa, se alguém comentar o que nós estamos conversando hoje, para tirarmos algumas dúvidas, que o objetivo é esse, gente. Trocarmos. Sei muito. Certa. Acho que ficou muito bem explicado. Senhor Marcos, obrigada. E, seu Marcos, por favor. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todas vocês, a você principalmente, que nos deu uma brilhante palestra. Agradeço muito. Mas, ao mesmo tempo, lembrei aqui do seminário que tem aqui no Rio de Janeiro, em Mendes, todo ano, de Pietro Baldi. E um palestrante muito amigo, muito bom, chamado Paulo Damas, ele falou sobre realmente um espírito que foi encarnado na corte de Henrique III, e eles fizeram um chamado, né, enquanto ele dormia, a mesma situação que você estava mencionando. Mas por que ele nasceu dessa forma? Porque a época de Henrique III, que ele era amigo do rei, inclusive, do príncipe, eles fizeram muitas bobagens. Não, vamos dizer assim, não deram àquela encarnação presente o bem-estar a outras pessoas, muito pelo contrário, eles prejudicaram muita gente, eles eram muito farristas e não se compuseram, vamos dizer assim, para a evolução moral e espiritual. Então, ele realmente veio
desta forma para reparar aqueles erros que no corpo dele ficou gravado como na nossa consciência. Mas que eles são inteligentes fora do corpo, são, porque todos nós somos inteligentes, né? Espíritos imperfeitos em busca da luz, mas o amanhã, o nosso corpo vai ser o que nós estivermos reagindo e fazendo o hoje, né? Então, Chico Xavier costumava dizer o seguinte, que tem muitos políticos que vêm como idiotia, com idiotia, né? Eu acho que é esse assunto, acho que se encaixa um pouquinho, né? Exato. Gratidão a vocês todas. Seu Marco, na verdade, não é uma palestra, é um estudo, porque eu não me considero palestrante, e nem tenho essa pretensão, eu sou curiosa. Busco material, procuro organizá-lo para ser debatido. Eu agradeço o carinho do senhor. Em relação a esse que o senhor comentou, realmente, ele é conhecido, o Henrique III, não é? Mas também devemos botar uma nota que não é só em uma encarnação que ele vai poder prejudicar o seu perispírito. Perfeito. Né? Eu acho que seria... imagine, porque quantas pessoas, se nós observarmos em alguns exemplos que tivemos, que conhecemos, em mediúnicas ou algumas outras coisas, quantos espíritos já não foram tantas vezes devassos? Isso. Né? Tem alguns problemas, mas não vem como um deficiente mental. Isso. Né? Então, ele deve realmente ter prejudicado isso, o seu perispírito, e como nós falamos, né? Sempre uma, duas, até o ponto em que a justiça divina falou, não, agora não dá. Né? Então, inclusive, Oi, senhor? Inclusive, dentro disso que você está falando, tem um psicólogo, Sérgio Breves, na Rádio Rio de Janeiro, que ele diz assim, mãe, eu estou psicólogo porque lá atrás, na minha vida passada, eu cortei muitas cabeças. Então, cortando muitas cabeças, hoje eu estou consertando elas. Então, está realmente focado, né? Que são toda uma conjuntura da nossa vida espiritual, no contexto moral, né? E uma interessante, porque nós não podemos dizer assim, eu fui uma, duas, três, foi devasso, 3 experiências consecutivas, ou seja, reencarnações, pode ter tido também aí, entre uma e outra, né? Porque nós não sabemos de tudo. Se nós soubéssemos de tudo, como diz os Espíritos, né? No Livro dos Espíritos, não nos cabe. Né? Se nem eles, que estão de um certo padrão moral, né? Não sabem, imagine nós. Perfeito. Eu digo mim, tá, gente? Por favor. Então, não é sempre pão, pão, beijo, beijo. Não significa que ele tenha tido 3 encarnações de suicídio, ou 3 isso, aquilo, mas pode ter existido, sim. Né? Entre uma e outra, essas falhas. E quem vai saber? Né? Como vamos saber? Célia, mas quando o espírito, em várias reencarnações, tem tendência a suicidar-se, em encarnações sucessivas, numa delas, Deus também não lhe dá condições para, ou tira-lhe os membros superiores e inferiores, para não poder cometer outra vez o suicídio. Portanto, é uma bênção que Deus dá para o espírito se aperfeiçoar, que não é por aquela via que ele deve seguir. Por isso é que muitas das vezes nós vemos pessoas que não têm os membros nem superiores nem inferiores. E muitas das vezes é por causa de, numas outras encarnações, teriam cometido suicídio. Exatamente. Até que Deus lhes dá a última oportunidade. E há muitos, até um caso que é bem conhecido, eu não sei dizer
onde é que foi? Se foi em Espanha, aqui, que o senhor ficou, por causa do mergulho na praia, ficou tetraplégico, não se só mexia a cabeça. E mesmo assim, ele pedia morte assistida. Aquela deficiência toda que Deus lhe deu, mesmo assim, ele continuou a insistir. Agora, perguntem porquê, não sei. Bom, temos um caso aqui, depois eu posso passar para vocês, que eu tenho aqui no arquivo, aquele, que eu não esqueci o nome dele, eu tenho aqui no arquivo, ele é muito conhecido, que ele não tem os membros superiores nem inferiores, ele dá palestra para o mundo todo. Eu conheço, ele é fantástico. Né? Então, aí está, mas olha, quando nós olhamos para os olhos dele, olha que beleza, olha que brilho ele tem, olha que exemplo. Então, aí pode entrar o quê? Não, ele agora aceitou. Exatamente. Essa reencarnação aceitou a deficiência dele. Exatamente. E a aceitação dele, o exemplo dele, é exemplo para muita gente, para o mundo, acho eu. Exatamente. Bom, mas se calhar foi preciso eu vir nesta situação, depois se calhar de outras, não sei, ninguém sabe, né? Só Deus, pelo hoje vir assim e aceitar. Porque pode ter sido até ele que tenha pedido, como nós vimos anteriormente. Sim, também pode ser. Bom, meus queridos, queridas e querido, vamos ter que terminar, mas eu gostaria de se conversar, como eu conversei um pouco, iniciei a conversinha sobre na quarta-feira. Quem gostaria de fazer a prece?